Nesta manhã, como também à noite e no próximo domingo, nossa intenção é estar abordando com vocês o assunto do reino de Deus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Nós vamos ler os versos 9 e 10 e em seguida vamos ler o verso 13, apenas a parte final. Mateus capítulo 6, versículos 9, 10 e 13b. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o verso 13: Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino de Deus. Vivemos um momento político conturbado, confuso, estranho em nosso país. Eu creio que nada melhor do que nesses dias que antecedem o pleito majoritário desta nação, pensarmos sobre o reino de Deus, refletirmos sobre o que é o reino de Deus e como nós, cidadãos do reino de Deus, devemos nos comportar em nossa peregrinação neste mundo. Antes de expor e explicitar algumas questões do texto, quero fazer 3 afirmações e tentar falar um pouco sobre elas para depois falar sobre o reino de Deus, o reino que é. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que o reino de Deus é. O reino de Deus é. O império das trevas não é. E os governos humanos estão sendo. A única realidade que é o reino de Deus. Quando falamos do império das trevas, que não é o assunto desta manhã e o será no domingo seguinte, eu imagino um reino parasita. E assim a Bíblia o descreve. Uma tentativa malograda, frustrada de rebelião nos céus. E que repercutiu na terra. Imagina o Império das Trevas como uma ilha vulcânica em meio ao imenso Oceano Pacífico. Ninguém sabe como surgiu, mas todos sabemos que um dia vai afundar. Como a ilha de Krakatoa, que de repente estava lá e de repente não estava mais lá. Assim é o Império das Trevas, que não é. E os reinos humanos, eles são temporários. Um pesquisador fez uma escavação lá na região da chamada Mesopotâmia e encontrou uma estátua. E à medida que ele foi escavando aquela estátua, chegou a inscrição da estátua, ele começou a rir, sentou no chão e começou a rir e riu assim, gostosamente. Os seus colegas, deu a louca nele, chegaram nele: o que você está rindo? Ele disse: olha isto. A estátua era de um homem ostentando poder, uma certa arrogância em seu porte, erguendo as mãos, e na base estava escrito assim: eis aí a glória do meu grande reino. Só que naquele momento em que aquela estátua é descoberta, o grande reino dele era só areia. E é exatamente isso que são os governos humanos. Um dia são, outros dias não são, porque constantemente estão sendo como nós, que também estamos sendo e não somos, somente Deus é. Quando olhamos para esse texto, Jesus nos ensina a orar e a pedir a Deus. Outro dia eu esclareço melhor isto. Mas Jesus está pedindo a Deus, que nós peçamos a Deus, dizendo: Deus, santifica o teu nome. Deus,
faça vir o teu reino. E Deus, faça com que a tua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. Jesus está dizendo para nós assim: não sou eu quem glorifico o nome, Jesus glorifica sim, mas você, nós não glorificamos o nome, nós somos aqueles que são instrumentos para glorificar o nome. Mas quem glorifica o nome de Deus é o próprio Deus. Quem faz vir o reino de Deus é o próprio Deus. E quem faz com que a vontade dele seja feita na terra como é feita nos céus é o próprio Deus. Jesus nos chama a nos inserir neste propósito. E através da oração, ele diz que nós podemos participar disso. Agora o verso 13. Ele não aparece em Lucas. E alguns intérpretes acham que é um acréscimo posterior. E alguns críticos dizem que foi Henrique VIII que inseriu esta parte. Mas na verdade essa declaração final aqui em Mateus capítulo 6, versículo 13, é um eco de uma antiga oração feita pelo rei Davi. Quando ele vai consagrar as ofertas ao santuário que Salomão iria construir, ele disse: Deus, a gente está trazendo para o Senhor uma coisa que já é sua. A gente está até com vergonha de fazer isso, porque nós não temos nada de nós para o Senhor. Das tuas mãos recebemos, em tuas mãos entregamos, e reconhecemos neste ato que teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio, tua é a majestade, teu é tudo o que existe nos céus e na terra, hoje e sempre. Davi, o rei, está reconhecendo que a Deus pertence todas as coisas. Quando eu digo que o reino de Deus o reino de Deus é, antes de mais nada, um fato. E para isso eu quero me valer do livro do Gênesis e de alguns salmos. O Salmo 95, versos 3 a 7, o salmista fala assim: o Senhor é o grande rei, reina sobre todas as obras de suas mãos. A concepção grega de Deus é chamada de deísmo. Essa concepção floresceu também no período chamado iluminista. O que é o deísmo? O deísmo é uma crença de que houve sim um Deus criador, mas esse Deus, depois de criar e estabelecer as leis que regem toda a natureza criada, ele abandonou a sua criação, deixando-a à mercê de seus próprios cuidados. A Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina o teísmo. É a crença que, a meu ver, é bem expressa por um doutor em teologia chamado Taylor, que disse: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e governa todas as coisas. Deus não somente é o criador, mas é o governador, ele é o regente, ele é o administrador, ele é aquele que tem poder e domínio sobre todas as coisas criadas. Quando em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra, Moisés estava querendo dizer com essa expressão céus e terra que Deus criou tudo o que você possa nominar. Os céus é tudo aquilo que está além da terra, a terra é exatamente a terra. Então, se você conseguir imaginar tudo o que está além da terra, Deus criou. Se você imaginar a terra, Deus criou. E Deus não criou os céus e a terra para deixar como se fosse um brinquedinho que ele resolvesse conceber e deixasse para que outros pudessem brincar com ele. Pelo contrário, Deus criou todas as coisas para ele ser o rei sobre todas essas coisas. Ele criou para ele reinar sobre elas, para governá-las, para ser ele o regente mor de todas as coisas. Quando a Bíblia fala céus e terra, a Bíblia está incluindo aí todos os reinos possíveis e imagináveis. A ciência reconhece o reino mineral, vegetal e animal. A Bíblia reconhece, além destes reinos, o reino espiritual.
E o reino espiritual é composto de seres angelicais, sejam eles querubins, serafins, anjos das mais variadas espécies, e o homem. O homem, embora partilhe por seu corpo da natureza animal, ele é também um ser que partilha da espiritualidade. Assim, quando em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo está falando sobre Jesus, ele disse assim: porque todas as coisas foram criadas nele, sejam tronos, principados, potestades, tudo encontra nele sua subsistência. Esta palavra é muito importante. Paulo está dizendo assim: todas as coisas existem nele e por causa dele. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus sustenta tudo o que existe. E o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas, pois Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, não existe nada e nem ninguém que esteja além do poder, além da autoridade, além do domínio de Deus. O Criador é também o dominador. O Criador é aquele que tem plena autoridade para determinar os destinos de todas as coisas criadas, quer coisas, quer pessoas. Esta é a instrução que a Bíblia nos dá. A Bíblia também nos afirma no Salmo 24, versículo 1 e 2, de uma maneira poética, o salmista diz: do Senhor é o céu, a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam. Não tem nada excluído aí. E quando Deus fez todas as coisas, depois de ter feito o homem, ele disse ao homem que daria ao homem autoridade sobre todas as coisas criadas na terra, estabelecendo o homem como um corregente. O homem é um mordomo das coisas divinas. Deus é o Senhor da casa, o homem serve o Senhor da casa. E quando serve bem, recebe louvor. Quando serve mal, ele recebe o devido castigo. O homem não é rei de absolutamente nada. Ele é corregente, administrador, mordomo das coisas criadas por Deus. Podemos ser bons ou maus mordomos, nunca donos. Agostinho disse: nesta vida somos como um viajante que, parando numa estalagem, come do que lhe é oferecido, mas deixa ali os talheres. Não os leva, porque daquela estalagem ele não é dono de nada. Assim entramos neste mundo e assim partimos. O Salmo 115 diz: dos céus são do Senhor, a terra ele confiou aos filhos dos homens. Confiou a nós o cuidado. É importante pensar sobre o que estamos fazendo com isso. O Salmo 47 diz: o Senhor é o grande rei sobre toda a terra. Todas as nações são governadas por ele. O Salmo 93 que lemos na abertura deste culto diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade e esplendor. Para o salmista e para o livro do Gênesis, Moisés deixa bem claro: o reino de Deus é um fato. E assim é visto em todas as Escrituras. Mas além de ser um fato, o reino de Deus é um fato inegável. Negar o reino é algo absolutamente improvável. E o salmista não questiona, ele afirma. Salmo 97, versículo 1, ele diz assim: o Senhor reina, exulte toda a terra. Celebrem este fato. Ele apresenta o reino de Deus como um fato inegável e um motivo de alegria. O Salmo de número 29, versículo 10 diz: o Senhor reina para sempre, o seu trono está estabelecido desde a eternidade. O Salmo 99 diz: o Senhor é rei poderoso, amigo da justiça. O Salmo de número 103, os versos 19 a 22,
o salmista diz assim: o Senhor reina nos céus, o seu reino é absoluto. Quero que vocês saibam que aquele trono, visto por Isaías, no capítulo 6 de seu livro, quando ele diz assim: eu entrei no templo e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, rodeado por serafins. Aquele trono que o profeta viu, nunca foi ocupado por nenhum outro ser a não ser aquele que estava naquele momento sentado naquele trono. Aquele que Isaías viu é o mesmo que João vê lá no Apocalipse, pois ele diz que ele viu um sentado no trono e o seu esplendor era imenso. É o mesmo que está sentado desde a eternidade. Não houve um lapso de segundo, um milionésimo de segundo que este trono tenha sido ocupado por outro. Satanás, retratado figuradamente em Isaías 14 e Ezequiel 28, ficou igual a torcida do Flamengo, né? Só no cheirinho. Nunca chegou a ocupar esse trono. E nunca vai ocupar esse trono. Porque este trono, ele é reservado para quem é digno. E só há um digno de assentar no trono, aquele que é o Criador de todas as coisas. E como nenhum outro se assentou nesse trono, o salmista, ao falar do reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Às vezes nós olhamos para a realidade que nós vivemos e achamos que a realidade que nós vivemos é a mais concreta. Nós podemos estar debaixo de uma tempestade, como passou um furacão agora pelos Estados Unidos. Mas acredite, alguns quilômetros acima, está tudo tão calmo, como se nada estivesse acontecendo no universo. Depois de João ter as visões de tudo o que acontece aqui neste mundo, no capítulo 4 ele é levado aos céus no Apocalipse. E ele chega lá, as coisas estão do mesmo jeito como sempre foi, porque um e o mesmo ocupa o trono desde a eternidade. Isso é fato. Fato inegável. O salmista no capítulo 50, no livro 55, versículo 19, ele diz: o Senhor reina desde a eternidade. Salmo 145, versículo 13, ele fala: o reino do Senhor é o reino eterno. E 146, versículo 10, ele diz: ele reina para sempre. Talvez você está folheando a Bíblia aí falando: pastor, como é que vou acompanhar, né? O Erlon já gentilmente dispôs este esboço lá no site. Se você quiser olhar lá depois, esteja à vontade. Pode ficar tranquilo em ouvir-me. Tenho as minhas anotações. Mas antes de terminar de falar sobre o fato de que o reino de Deus é inegável, não posso deixar de levá-los para o Salmo 47. Esse eu quero que vocês abram. Este é um salmo messiânico. Ele é um salmo maravilhoso. O salmista está descrevendo o rei. E ele não poupa palavras para falar sobre este rei. Ele diz que este rei, ele é o mais belo entre os homens. Ele é de uma beleza tremenda. E em um momento, no Salmo 45, ele fala a respeito deste rei. E no verso 6 ele diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O salmista falava de Deus, mas ele fala de Deus como um homem. E o autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8 e 9, aplica este salmo para a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: ao introduzir o Filho no mundo, o Senhor diz:
O teu trono, ó Deus, é para sempre. O teu reino não tem fim. Jesus é o Rei, o escolhido de Deus para reinar sobre todas as obras de suas mãos. Quando falamos do reino de Deus, nós falamos do reino do seu Filho, Jesus Cristo, que será objeto de consideração hoje à noite, quando falaremos sobre o reino entre nós. Mas além de ser um fato e um fato inegável, o reino de Deus é também um fato irresistível. A maior de todas as tolices humanas é resistir ao reino de Deus. É não reconhecer a realidade desse reino, é não submeter-se a este reino. A mensagem de Jesus é: o reino de Deus é chegado a vocês, arrependam-se, submetam-se, coloquem suas armas no chão, rendam-se. A pregação de João Batista é encerrada por uma observação de João, em João 3,36, dizendo: aquele que crê será salvo, mas aquele que permanecer rebelde será condenado. O reino de Deus é proclamado. Aqueles que a ele se submetem se tornam súditos do rei. Aqueles que a ele resistem serão condenados. Esta é a mensagem do Evangelho. Está lá, Mateus capítulo 25. No finalzinho ele diz: e aqueles que não quiseram submeter-se ao rei serão expulsos da sua presença para sempre. O reino é irresistível e para isso eu quero levá-los para Daniel. 2 capítulos de Daniel quero considerar rapidamente para vocês. Outra ocasião haveremos de fazer um mergulho mais profundo. O reino de Deus é irresistível e Daniel tem esta visão. Daniel capítulo 2, a partir do verso 29, não leremos, eu farei uma breve exposição para vocês. Daniel é convocado porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, esse sonho o perturbou e ele queria uma interpretação e não queria contar o sonho. E Deus revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Daniel então chega diante do rei, Daniel 2, 29. Ele diz: o teu sonho, ó rei, é o seguinte: tu sonhaste com uma grande estátua e uma pedra. Teu sonho é bem simples, é uma estátua e uma pedra. Essa estátua imensa que te impressionou tem a cabeça dourada. Esta cabeça és tu, ó rei, é o reino babilônico. Mas no peitoral desta estátua, o elemento muda, não é mais ouro, é prata. E este peitoral de prata é o reino dos medo-persas. E o quadril desta estátua não é de prata, é de bronze. Representa o Império Greco-Macedônico. E as pernas, que são de ferro, e os pés, que em parte de ferro e barro, representam um outro reino que virá, o Império Romano. Mas aí ele diz: nos dias deste império, uma pedra vinda dos céus cairá sobre a estátua. Ato contínuo, essa estátua será desfeita e não mais existirá. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 44. Quero lê-lo. Daniel capítulo 2, o verso 44. Vejam bem o que Daniel está dizendo agora ao rei Nabucodonosor. Interpretando o sonho do rei, fazendo um fechamento da interpretação. No versículo 44 do capítulo 2, ele diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino
durará para sempre. Este é o reino eterno de Deus. Por isso eu digo, o reino de Deus é o reino dos homens, o governo dos homens está sendo. Não tem existência própria, não tem permanência. Os homens podem governar temporariamente. Vejam vocês. Cadê o império de Gengis Khan? Onde estão os Césares? Cadê os czares russos? O que foi feito do sonho megalômico de Napoleão? Cadê a grande e poderosa Rússia de Lenin, Stalin e tantos outros? Acreditem, os impérios que hoje existem porque Deus permite que existam, mas existem temporariamente. O apóstolo Paulo, discursando no Areópago em Atos 17, ele diz assim: Deus estabeleceu limites aos seres humanos. Deus sabe até onde os homens podem ir. E se eles foram até esse ponto, é porque Deus permitiu. Cadê a grande ameaça do Estado Islâmico? Tudo isso é passageiro. Somente o reino de Deus é desde a eternidade. Mas agora eu quero remetê-los a Daniel capítulo 7. Daniel tem uma visão. Ele sonha com 4 animais. O primeiro animal é um leão forte e poderoso. É o Império Babilônico, com seu grande poder e sua força, seu domínio. O urso representa o Império Medo-Persa. Os Xerxes de Atarxerxes e outros, o grande Assuero de Ester, aqui representado. Mas logo em seguida vem um leopardo, rápido, ligeiro. É o Império Greco-Macedônico, cuja maior expressão é Alexandre o Grande. Império de curta duração. Mas logo depois de ver esses 3 animais, Daniel fica impressionado com um animal muito estranho, indescritível, um animal terrível. Este animal é o Império Romano, forte, que impõe sua força, estabelece seu domínio de maneira assustadora. Mas logo após descrever os 4 animais, no verso 9, Daniel é surpreendido porque a cena se muda. De repente, instaura-se um tribunal. As coisas mudam assim repentinamente. Animais, um tribunal. E neste tribunal um homem, um ancião, com veste branca, cabelo branco, assenta-se em um trono envolto em fogos e as rodas do trono em chamas. Nos lembra a visão de Ezequiel. É o trono de Deus. De repente, em meio aos governos humanos, aos impérios sucessivos, Daniel tem uma visão da intromissão do reino de Deus, o trono da eternidade entrando na temporalidade, na história dos homens, um tribunal é estabelecido e um ancião condena o 4º animal e ordena a destruição dele. Mas quero chamar a atenção de vocês para o que vem a seguir. No verso 13, algo novo acontece. Ele diz: eu vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Já ouviram essa expressão? Não ouviram?
Jesus disse: vocês verão o Filho do Homem descer com poder e grande glória, descendo nas nuvens. Este Filho do Homem descia dos céus e se aproxima do ancião, sendo conduzido à sua presença. E ele, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, ele recebe a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. São palavras determinantes e irresistíveis. Poderão os homens articular seus governos, direita, esquerda, centro, de cá e de lá, com colorido azul, vermelho, rosa, amarelo, seja lá o que for, chegará um dia em que o Senhor estabelecerá um tribunal. E neste tribunal todas as nações serão julgadas. Todos serão colocados diante do rei. E o rei determinará o destino de todos por toda a eternidade. E ele, somente ele, reinará. E o seu governo jamais será substituído. O seu reino dominará eternamente. Agora olha comigo o verso 26 e 27. Ele continua falando sobre os julgamentos. O verso 26 ele diz: o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado, totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu. Ouçam bem. O poder, a soberania e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu, serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Quer queiram, quer não queiram, o Senhor reinará e nós reinaremos com Ele. Nada nem ninguém impedirá isso. E o verso 27 termina dizendo: e o reino dele, aqui volta para o Filho do Homem, lá do versículo 13. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. É este o reino que Jesus está dizendo que nós devemos ansiar, desejar. Sabe por que Jesus inclui o reino na oração do Pai Nosso? É para que desejemos o reino. É para que, fazendo esta oração, nasça em nosso coração o desejo que o reino venha. E as inquietações que nós temos ao perceber que os governos humanos não correspondem às nossas expectativas. Que lamentavelmente, seja você alguém da direita ou da esquerda, sempre encontrará neste ou naquele governo motivos de queixas, de reclamações. Não há um reino, não há um governo perfeito neste mundo. Acredita, os australianos reclamam do governo australiano, os japoneses reclamam do governo japonês, por incrível que pareça. Sempre haverá queixas, porque o homem anseia por justiça. E o único reino que é um reino de justiça é o reino de Deus. Os homens, de alguma maneira, contaminados pelo pecado, por mais sábios, por maiores seguidores do pensamento platônico, por melhores seguidores do pensamento de outros estadistas, de outros pensadores, eles acabam, por causa do seu coração mau,
contaminados pelos interesses próprios, pelos interesses corporativos, pelos interesses muitas vezes familiares. Acabam fazendo coisas que enquanto em campanha disseram que não fariam. O reino de Deus não tem nenhum desses problemas. Quem vai corromper Deus? Tenta imaginar o dono de uma empreiteira chegando para Deus dizendo assim: Deus, se o senhor facilitar aí a construção da ponte sobre tal lugar, eu vou te dar uma parcela. E Deus vai dizer: você é besta, é? O rio é meu, a ponte é minha, você vai usar os meus recursos e quer me comprar? Você está pedindo para perder a concorrência, com certeza. Deus é insubornável. Como é que você vai subornar alguém que é dono de tudo? Impossível. Deus tem um compromisso com a justiça, não tem compromisso com este, aquele outro. Deus não tem um queridinho, Deus não tem uma famíliazinha que ele vai privilegiar, um coronelzinho que ele vai de alguma maneira ceder, porque o coronel é muito influente lá naquele circuito daquela região. Isso não interessa para ele, não tem absolutamente nenhum poder sobre Deus. Deus está muito acima de todas essas questões que nos corrompem. E se alguém chegar para Deus e dizer assim: se o Senhor não ceder, eu te mato. Aí Deus não vai rir. Quem vai rir são os anjos, né? Dizer, é louco. Interna esse que ele está pensando em matar o rei eterno, imortal. Ele não morre. A morte é a soma de todos os nossos medos. Deus não teme absolutamente nada. Eu quero terminar voltando para o Salmo. O Salmo capítulo 2, o Salmo 2, nos fala a respeito de Jesus. Ele é fartamente usado no Novo Testamento, uma referência direta a Jesus Cristo, como servo sofredor, que por fim é entronizado. Salmo 2, o versículo 6. O salmista se expressa da seguinte maneira: eu mesmo, Deus está dizendo, vou começar no 4. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar das nações. A sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, verso 6 agora: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus estabeleceu Jesus como o rei absoluto sobre todas as coisas criadas. E aí então no verso 10 o Senhor dá um conselho. Por isso, porque Deus estabeleceu Jesus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Por isso, ó reis, eu diria que por isso, ó homens, por isso, ó mulheres, por isso, ó patrões, por isso, ó empregados, por isso, ó funcionários públicos, por isso, ó partidos políticos, por isso, ó militares, por isso, ó qualquer coisa que você puder nominar, está aqui dito: sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. E o verso 12: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém? Curve sua fronte. Deus certamente falou ao seu coração. Agora é a hora de você falar com Ele. De você responder a Deus. Você já é súdito deste reino?
Você já reconheceu Jesus como o Senhor absoluto da sua vida? Aquele que tem plenos poderes sobre tudo que envolve a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como o Rei da sua vida, receba-o. Faça uma oração tão simples e diga: Senhor Jesus, eu me rendo ao teu reino, ao teu domínio. Tu tens direito de dominar sobre mim. Tu me criaste, tu me compraste, sou teu duplamente e me rendo aos teus pés. No Apocalipse, quando aqueles seres viventes estão diante do trono, eles lançam suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono e diz: Tu és digno. Lance-se aos pés do Senhor e diga: Senhor Jesus, Tu és digno da minha vida. Tu tens toda a absoluta autoridade sobre mim. Reina sobre mim. Reina absoluto em minha vida, em minha família, em minha casa, em meu trabalho, em meus negócios. Reina sobre os meus relacionamentos. Reina sobre tudo relacionado a mim. Eu me rendo a Ti, Rei Jesus.